Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No imponente saguão da Harrington Global, as janelas cintilavam com os últimos raios do sol poente. Marcus Ellington, o carismático bilionário e dono da empresa, observava a cena de seu escritório no 35º andar. Oficialmente ele estava ali para supervisionar as operações, mas uma inquietação persistente o incomodava. Ele ouvirá rumores sobre seus funcionários. Histórias de injustiça, favoritismo e preconceito racial. Determinado a descobrir a verdade por si mesmo, Marcus tomou uma decisão ousada. Com a ajuda de seu fiel assistente, ele se transformou em um humilde faxineiro, vestindo um macacão cinza, um boné e luvas, ocultando completamente sua identidade. Ninguém deveria reconhecê-lo. Caminhando pelos corredores que conhecia há anos, Marcus sentiu uma mistura de curiosidade e nervosismo. Os funcionários passavam, alguns com indiferença, outros com um toque de desdém. O que ele estava prestes a descobrir o perturbava profundamente. Uma secretária que ele sempre considerará educada e discreta, zombou abertamente de um entregador negro, rindo com seus colegas. O gerente criticou um estagiário por um pequeno erro, usando termos humilhantes que Marcus jamais imaginara ouvir em sua empresa. Cada gesto, cada palavra, era uma janela para a verdade oculta de seu império. Mas o pior ainda estava por vir. Ao entrar na sala de descanso, ele presenciou conversas e comportamentos que ultrapassaram qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Os funcionários alheios à sua presença revelaram julgamentos cruéis, preconceitos raciais e comportamentos que denunciavam uma atmosfera tóxica dentro da própria empresa que ele havia construído. Marcus, com o coração pesado, percebeu que seu papel como chefe nunca lhe permitirá enxergar a verdadeira realidade humana de sua empresa. Naquela noite, vestindo o uniforme de faxineiro, Marcus Ellington tomou consciência de uma verdade brutal: riqueza e poder não bastam para mudar corações, mas oferecem a oportunidade de reparar o que pode ser reparado. Marcus Ellington ajustou seu boné e luvas pela última vez no pequeno vestiário reservado para a equipe de limpeza. O reflexo no espelho não mostrava mais a imagem do influente bilionário que o mundo conhecia, mas a de um homem comum, quase invisível. Respirou fundo e saiu para os corredores iluminados da Harrington Global. Sua primeira parada foi o saguão principal, onde os funcionários estavam gradualmente saindo de suas mesas para o intervalo. Entre eles, ele reconheceu alguns rostos familiares. Linda Roberts, secretária sênior, sempre impecavelmente vestida e sorrindo na frente de Marcus. Mas ele logo descobriria um outro lado de si mesmo. Daniel Carter, um jovem e ambicioso gestor, obcecado pela perfeição, mas frequentemente cruel com aqueles que ousavam cometer o menor erro. Samantha Reis, uma estagiária tímida que tremia a cada crítica, especialmente quando vinda de seus superiores. Marcus começou varrendo o chão com sua vassoura, um gesto simples, mas simbólico. Ele escutou atentamente cada palavra, cada risada, cada suspiro. Pouco depois, Linda entrou no saguão acompanhada por Daniel. Ao ver um entregador negro descarregando caixas perto do elevador, ela e Daniel riram baixinho. Sério, como ele conseguiu esse emprego? Não faço ideia, talvez ele tenha contatos, respondeu Daniel, dando de ombros. Marcos sentiu uma raiva gélida crescer dentro de si. Essas palavras, proferidas a poucos metros de distância, revelavam o desprezo latente que alguns funcionários nutriam por aqueles que consideravam inferiores. Em seguida, dirigiu-se à sala de descanso. Lá, um pequeno grupo discutia os novos projetos da empresa. Marcus permaneceu escondido atrás de uma fileira de mesas, observando e ouvindo. Um dos funcionários gabou-se de manipular os estagiários, para ganhar o favor de Daniel. Outra, chamada Karen Mitchell, uma supervisora aparentemente competente, zombou abertamente de um colega afro-americano por engano insignificante. Cada cena reforçava a realidade que ele se recusava a enxergar. A cultura da empresa estava corrompida pelo preconceito e por uma total falta de respeito pela dignidade humana. Mas o mais surpreendente aconteceu quando Marcus entrou no escritório do gerente de manutenção, o Sr. Thompson, um homem honesto, porém frequentemente ignorado. Na casa dos 50, Thompson, pensando que estava falando consigo mesmo, confidenciou em voz alta: "Se o chefe soubesse o que passamos aqui, algumas pessoas acham que podem fazer o que quiserem." Pela primeira vez, Marcus sentiu um vislumbre de esperança. Nem tudo estava perdido. Havia funcionários que trabalhavam duro, que respeitavam os outros e que mereciam reconhecimento e proteção. Ao prosseguir com sua infiltração, Marcus percebeu que esse disfarce não serviria apenas para a observação.
Ele se tornaria uma ferramenta para reequilibrar a justiça e expor a verdade, mesmo que isso significasse confrontar aqueles que ele pensava conhecer. Na manhã seguinte, Marcus, ainda disfarçado de faxineiro, cruzou novamente a soleira da Harrington Global. Seu coração palpitava a cada passo. Ele sabia que o que estava prestes a descobrir poderia destruir sua visão da empresa e de seus funcionários. Sua primeira parada foi o escritório dos gerentes, um espaço moderno com paredes de vidro. De seu posto atrás de uma planta artificial, ele escutava as conversas com uma atenção quase militar. Daniel Carter, o jovem e ambicioso gerente, falava com Karen Mitchell em voz baixa. Se continuarmos a deixar essas pessoas vagando sem disciplina, vamos perder o controle. Quero resultados, não desculpas. Eu sei, mas alguns estão começando a se rebelar, principalmente os mais jovens, respondeu Karen com um sorriso cruel nos lábios. Marcus franziu a testa. A conversa sugeria que eles estavam manipulando e intimidando os funcionários para atingir seus próprios objetivos. Ele anotou mentalmente os nomes de possíveis vítimas, pronto para intervir mais tarde. Naquela manhã, Marcus entrou na oficina de manutenção, onde o Sr. Thompson e sua equipe estavam ocupados consertando equipamentos essenciais. Dessa vez, Marcus ouviu confidências ainda mais perturbadoras. Um funcionário, Jamal Brown, reclamou com Thompson, vítima de assédio constante por parte de alguns supervisores. Thompson suspirou e disse: "Sempre me pediram para... Fecho os olhos, mas não consigo mais. Se o chefe soubesse, ele não toleraria isso." Marcus sentiu uma pontada de culpa. Ele havia construído aquela empresa, mas nunca tinha visto o que realmente acontecia nos bastidores. Então ocorreu um incidente que mudaria sua perspectiva. Enquanto limpava o chão perto da sala de descanso, ele ouviu uma discussão começar. "Você não é nada aqui." Karen gritou para um jovem estagiário negro, Tyler Johnson. "Estou fazendo o meu melhor", respondeu Tyler com a voz trêmula. "Seu melhor nunca é o suficiente", gritou Karen, antes de sair e bater a porta. Marcus sentiu a raiva crescer, mas a conteve. Sabia que revelar sua identidade agora só causaria medo ou humilhação. Precisava entender os mecanismos da injustiça antes de agir. Pela primeira vez, ele percebeu a dimensão do problema. A toxicidade não se limitava a alguns indivíduos, mas estava profundamente enraizada em toda a cultura da empresa. E quanto mais presenciava o comportamento cruel e injusto, mais entendia que seu status de bilionário não era suficiente para mudar as coisas. Ele precisava agir de forma estratégica e discreta. Ao final do dia, Marcus fez um balanço mental. Identificar funcionários corruptos. Apoiar aqueles que foram vítimas de injustiça. Elabore um plano para restaurar a justiça e a dignidade. Em sua empresa, o trabalho de verdade estava apenas começando. E ninguém, nem mesmo seus funcionários mais astutos, suspeitava que um olhar atento, disfarçado por um uniforme discreto, observava cada movimento seu. No terceiro dia de sua infiltração, Marcus sentia que cada passo pelos corredores da Harrington Global o aproximava de uma verdade maior do que jamais imaginara. Seu disfarce de faxineiro não era mais apenas uma máscara, tornará-se uma porta de entrada para as realidades ocultas de sua empresa. Naquela manhã, ele começou limpando perto da mesa de Linda Roberts, a secretária-chefe. Enquanto varria, ouviu o celular dela vibrar sobre a mesa. Instintivamente inclinou-se ligeiramente para frente e ouviu uma conversa que mudaria tudo o que ele pensava saber. "Você sabe que podemos controlar quase tudo aqui graças a esses documentos, não sabe?", disse uma voz grave. "Sim, e se o chefe descobrisse isso, tudo desmoronaria", respondeu Linda com uma risada nervosa. Marcus sentiu o coração acelerar. Que documentos? Que manipulações estavam em curso? Determinado a entender a situação, ele entrou sorrateiramente na sala de arquivos, aproveitando-se da ausência temporária da equipe. Lá, atrás de armários empoeirados, descobriu arquivos confidenciais contendo evidências de relatórios falsificados, manipulação salarial e intimidação direcionada a certos funcionários. Alguns documentos indicavam, inclusive, que Daniel Carter e Karen Mitchell haviam orquestrado campanhas para desacreditar funcionários negros e favorecer outros. Marcus ficou sem palavras. Aquilo já não era apenas preconceito ou zombaria. Era um esquema real para controlar e explorar os funcionários mais vulneráveis. Ao fechar os arquivos, ele ouviu vozes no corredor. Escondido atrás de um carrinho de limpeza, observou Daniel e Karen conversando com um consultor externo. Enquanto o chefe não souber de nada, tudo funciona perfeitamente. Os funcionários problemáticos logo desaparecerão, disse Daniel com um sorriso cruel. Marcus sentiu uma onda de raiva fria percorrer seu corpo.
Ele compreendeu que não podia mais permanecer um mero espectador. Precisava proteger seus funcionários e expor a corrupção, mas com inteligência. Um confronto direto poderia arruinar tudo. Pela primeira vez, ele começou a formular um plano. Identifique os aliados, aqueles que, como o Sr. Thompson ou Jamal Brown, poderiam tê-lo ajudado discretamente. Documentando cada ato injusto, as provas seriam usadas para neutralizar os manipuladores. Preparando-se para a revelação final, uma ação que surpreenderia a todos e restauraria a justiça. Ao sair da sala de arquivos, Marcos sentiu uma mistura de excitação e responsabilidade. Esse papel como faxineiro disfarçado lhe abrirá as portas para verdades que jamais teria vislumbrado do escritório de seu bilionário. E ele sabia que após essa descoberta, nada seria como antes. Marcos passou 3 dias observando, ouvindo e compreendendo. Agora era hora de agir, mas com cautela. Como um agente de limpeza invisível, ele podia se mover sem levantar suspeitas. Cada gesto, cada palavra escolhida tinha que ser calculada. Naquela manhã, ele começou colocando discretamente bilhetes anônimos em algumas mesas. Em uma delas, perto da cadeira de Karen Mitchell, ele deixou um bilhete. Até os segredos mais bem guardados acabam vindo à tona. Então, ele entrou sorrateiramente na sala de descanso e observou as reações dos funcionários. Karen franziu a testa, Daniel revirou os olhos e vários colegas trocaram olhares nervosos. O simples ato de semear dúvidas fora suficiente para abalar a confiança deles. Mais tarde, Marcos fingiu consertar alguns equipamentos no escritório de manutenção, bem ao lado de Jamal Brown e do Sr. Thompson. Ele discretamente colocou alguns documentos na pasta de Daniel Carter, contendo evidências da adulteração que havia descoberto. Marcos sabia que Daniel acabaria encontrando-os, mas precisava esperar o momento certo para que o confronto tivesse o máximo impacto. O dia transcorreu em meio à tensão. Marcos observou interações reveladoras. Tyler Johnson, o estagiário humilhado, ele começou a falar com mais liberdade com seus colegas, encorajado pela ausência de opressão imediata. Linda Roberts, a secretária, era de cada vez mais nervosa, ela olhou em volta como se sentia um perigo invisível. Daniel e Karen, por sua vez, estavam na defensiva suspeitando de algo, mas sem conseguir identificar Marcos. No final do dia, Marcos fez algo ainda mais ousado. Ele interceptou um e-mail endereçado a Daniel, contendo informações sobre manipulação de promoções e salários. Sem chamar a atenção para si, encaminhou para a caixa de entrada de outro funcionário honesto, o Sr. Thompson, com uma nota anônima. A verdade merece ser conhecida. Ao sair do elevador, Marcos sentiu uma mistura de satisfação e expectativa. Ele sabia que a tempestade que havia desencadeado logo começaria a se dissipar. Os corruptos se trairiam e os oprimidos finalmente teriam a chance de revidar. Pela primeira vez desde o início dessa infiltração, Marcos sentiu-se poderoso, não por causa de sua riqueza ou título, mas por sua capacidade de agir com inteligência e discrição. Ele disse a si mesmo que o dia seguinte seria decisivo. E sabia que depois daquele dia, nada seria como antes na Harrington Global. No 5º dia de sua infiltração, Marcus Ellington sentiu que tudo estava pronto. Ele havia observado, coletado evidências e plantado pistas que começavam a abalar a hierarquia corrupta da Harrington Global. Hoje ele revelaria a verdade. No saguão principal, ele solicitou uma reunião de emergência. Surpresos, os funcionários se reuniram em volta da mesa de conferência. Karen Mitchell e Daniel Carter trocaram olhares preocupados. Algo estava prestes a acontecer. Marcos, ainda vestindo o uniforme de faxineiro, deu um passo à frente calmamente. Respirou fundo e em seguida tirou o boné e as luvas. Um silêncio se instalou. Os funcionários reconheceram um homem que sempre conheceram como o bilionário dono da empresa. Acho que alguns de vocês se esqueceram de uma coisa, disse Marcos com voz firme. A Harrington Global não é apenas a minha empresa. É uma comunidade, e nessa comunidade todos merecem respeito e dignidade. Ele percorreu os arquivos que havia descoberto. Evidências de manipulação salarial, assédio, preconceito racial e ameaças foram apresentadas a todos. Os rostos de Daniel e Karen empalideceram enquanto murmúrios se espalhavam pela sala. Você abusou da sua posição de poder, continuou Marcos. Você humilhou e oprimiu aqueles que estavam simplesmente fazendo o seu trabalho. Mas hoje, tudo isso acaba. Ele convidou o Sr. Thompson e Jamal Brown para falar. Thompson explicou como fora forçado a ignorar injustiças, e Jamal falou sobre suas experiências de assédio e intimidação. Os funcionários finalmente compreenderam a dimensão de suas ações e o impacto sobre aqueles que haviam oprimido. Marcos então tomou uma decisão radical, mas justa.
Daniel Carter e Karen Mitchell foram suspensos imediatamente com uma investigação interna completa. Funcionários que são vítimas de assédio ou discriminação receberam reparações e promoções justas, de acordo com seus méritos reais. Uma nova política de transparência e respeito foi criada, uma solução que garantisse que todas as vozes fossem ouvidas. Ao término da reunião, Marcus dirigiu-se a todos. O que vocês acabaram de vivenciar deve servir como um lembrete. A verdadeira força não vem da sua posição ou título, mas da sua capacidade de tratar os outros com justiça. Espero que cada um de vocês se lembre desta lição. Ao sair da sala, alguns funcionários aplaudiram timidamente, outros baixaram a cabeça envergonhados. Mas todos entenderam que a empresa havia mudado e que Marcus Ellington, o bilionário que se tornou faxineiro, transformará o mundo deles da noite para o dia. Em seu escritório, Marcus finalmente tirou o uniforme, com o olhar fixo na cidade que se estendia a seus pés. Ele sorriu, sabendo que o verdadeiro poder não residia na riqueza, mas na capacidade de corrigir injustiças e restaurar a dignidade daqueles que dela haviam sido privados. E naquele momento de calma, Marcus soube que sua infiltração, sua paciência e sua coragem haviam permitido que a Harrington Global se tornasse um lugar onde o respeito e a justiça prevaleciam sobre o medo e a corrupção.